Povo brasileiro, mais uma vez, patriota de todo o Brasil, senhores e senhoras, mais uma vez estou aqui para falar algumas coisinhas com vocês, porque todos os dias, todo momento que a gente entra nas redes sociais, estamos aí vendo as piores barbaridades. Enquanto as pessoas, a gente pensa que algo já aconteceu e que algo vai melhorar, aí piora ainda cada vez mais, né? Então nós vemos aí as atitudes dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que de Supremo Tribunal não tem nada, pelas ações deles, o Supremo Tribunal hoje virou um prédio, só um prédio, porque os seus ocupantes, infelizmente, estão traindo a nossa nação. E nós, como brasileiros, nós não podemos fugir dessa fala. Nós temos que falar, nós temos que reclamar, porque é em cima de nós que eles estão fazendo toda essas barbaridades, querendo tirar os nossos direitos, e ainda um outro crime, que isso deveria ser crime, o que eles estão cometendo. E ainda fazendo isso em nome da democracia, querendo defender isso como um ato democrático, que fica ainda pior a situação para eles. Porque quem que entende o que é democracia? A democracia é onde o cidadão brasileiro tem o seu direito, em qualquer país democrático, né? O seu cidadão daquele país, seja qual for, que ele for democrático, ele tem o direito de falar aquilo que ele pensa. Ele não tem o direito de maltratar ninguém. Maltratar não, mas falar, dar a sua opinião a respeito, que ela seja ouvida ou que não seja, mas ele tem o direito de dar a sua opinião. Ele tem o direito de falar o que está certo e o que está errado, né? E aqui no Brasil já está sendo totalmente diferente. Nós estamos vivendo aqui praticamente uma China, porque lá na China é que ninguém pode falar nada. Se falar, né, ele vai ser perseguido e muitas das vezes executado por falar, por dar a sua opinião. Então aqui, meu querido povo brasileiro, quero agradecer aqui já de imediato também, né, pelas audiência que está tendo esse canal que eu estou falando, as pessoas que estão me compartilhando, que estão gostando da minha fala humilde, simples, mas quero falar aquilo que eu entendo como realidade. Então, muito obrigado a vocês aí que estão prestigiando o meu canal, tá bom? Então, eu fico aqui muito agradecido mesmo quando eu abro o meu canal, que eu vejo que teve bastante compartilhamento, bastante acesso, né? Então, eu fico muito satisfeito com isso daí. E por isso eu quero agradecer a todos vocês, tá bom? Que ouvirem, que já ouviram, que deram, né, o seu apoio aí a esse canal, tá bom? Então, meu muito obrigado aí, tá bom? Então, o presidente Bolsonaro, ele é um homem democrata de coração, né? Que todos nós, todo cidadão de bem vê. E o Brasil, gente, melhorando nas suas economias, né? Nós já estamos hoje aí, parece que o quinto ou o sexto lugar na maior economia do mundo, né? O país que conseguiu sair dessa pandemia com o melhor resultado até hoje. E esses esquerdalhas, gente, falando mal do nosso presidente ainda, falando mal do nosso ministro da, da Fazenda aí, desculpa aí que eu me embananei com o nome dele aqui, com a função dele. Da economia, né? Quem faz tudo acontecer, né? Pelo seu trabalho limpo, honesto, que ele está fazendo. Mas os esquerdalhas pegam isso como uma afronta, porque eles estão vendo que se o governo Bolsonaro está dando certo, vai ser difícil eles tirar ele, né? Por isso eles ficam criticando, né? A crítica deles em cima do nosso presidente, em cima da nossa economia, né? É um absurdo, o que eles estão fazendo. Isso sim se chama fake news, porque o que eles estão fazendo, criticando a nossa economia,
Bolsonaro pegou o governo, tinha mais de 13, 14 milhões de desempregados, hoje já está só com 10, parece que 10 e pouquinho, né? Então a economia cresceu, o nível de desemprego caiu, né? O faturamento do Brasil, PIB do Brasil cresceu, e mesmo assim eles ainda têm o que falar contra ainda. Quando os outros deixaram o país todo derrotado, né, com 13 milhões e quase 14 milhões de desempregados, né, e ainda sem contar a pandemia que veio, e sem contar ainda com os distúrbios que tem desse povo contra o Bolsonaro e não deixando ele trabalhar conforme ele precisa. Então, gente, aqui fica o meu recado para todos vocês a respeito, né? Porque hoje em dia nós não temos outra coisa a falar se não for do STF. Porque o STF virou, assim, um pesadelo na vida do nosso presidente e na vida do nosso povo. Porque eles saíram da regra, da quais eles foram constituídos lá para trabalhar, saíram dessa regra, tomaram outro caminho, né? E estão aí batendo, né, de frente com todo mundo, que nós é que somos os antidemocráticos e que eles estão lutando para defender a democracia, né? O que nós temos que fazer, gente? Nós precisamos unir o nosso povo, pedir para esse povo lá do STF, para eles voltar para a escola, para eles ir saber o que é uma democracia, que eles nem sabem o que é uma democracia. Vemos um presidente Lula aí, que se Deus o livre fosse o Bolsonaro que falasse as besteiras que ele está falando aí, o Bolsonaro já estava preso, já fazia tempo. Né? Ou se um de nós, ou qualquer um parlamentar, for falar o que o Lula fala, o que os parlamentares dele falam. Né? E falando de implantar aqui no Brasil um sistema igual ao da China. O sistema da China que ninguém lá pode falar nada, não pode abrir a boca. Eu escutei um comentário dele hoje a esse respeito, numa reunião que ele teve aí, falando que se ele for eleito, ele vai implantar o sistema da China aqui, porque lá o Estado tem ordem, lá ninguém fala, lá quem fala é o Estado. Ué, mas aqui já está assim, praticamente. Porque o povo aqui está tendo pouca coisa para falar. E ameaçado todos os dias. Se falar, vai ser preso, vai ser aquelas pessoas que têm mais facilidade, né, para falar, já tem as suas redes sociais caçadas, tiradas do ar. Isso é o quê, gente? Isso é uma ditadura. É uma ditadura, e eles dizem que ditadura é aquele que está falando. Aquele que está reclamando, vendo a democracia descer de água abaixo, e aí vai falar e diz que é ditador, que eles é quem estão lutando pela democracia. Mas essa brincadeira, eu acredito que ela não está longe para acabar, viu? Vamos se concentrar no dia 7 de setembro, né? Se nós chegar até lá, né? Espere em Deus que nós vamos chegar até lá, vivo, com saúde, com disposição, para nós fazer essa reunião, não só lá no Brasil inteiro, né? A respeito disso, os patriotas de todo o Brasil se reúnam, né, nas suas capitais, em todos os estados, fazer essas reuniões, como eu vi alguém falando uma conversa, né, muito bonita, convidando o povo a formarem motociata, né, nas suas capitais, nessas grandes cidades, por exemplo, né, porque nem todos vão poder ir para Brasília, mas demonstrar nossa reação, cada um ali nas suas próprias capitais, que fica mais perto, né, para o povo ir, e dar uma força, mostrar para esse STF que o poder emana do povo. E eles sabem disso, eles conhecem a Constituição, mas eles sabem, mas não respeitam. E quem sabe e não respeita é um crime pior ainda, muito pior do que aquele que às vezes não respeita porque não sabe, muitas das vezes, né? Que às vezes a pessoa comete um delito que ele não sabia que aquilo era errado, né?
Mas no caso deles, não. Eles estão cometendo um delito que eles sabem profissionalmente que aquilo é um direito do cidadão. E eles estão querendo cortar esse direito. Aliás, já cortaram de muitos, né? De muitos. Veja bem, esses dias eu estava vendo ali o deputado, o ex-deputado, não sei de Autônomo de Paula, falando que tá com o celular dele confiscado há mais de 9 meses. Quando ele foi pedir lá para um desembargador, foi ver o celular dele, estava na gaveta do seu Alexandre de Moraes, fazendo o quê lá? Aí confisca, e gente, isso é confisco. E se ele confiscou o celular da pessoa. Se ele quisesse investigar o celular, ele tinha que pegar e investigar o celular 2, 3 dias e devolver o celular para a pessoa. Não, ele pegou e enfiou na gaveta dele, estava 9 meses, ou ainda está, até hoje, não sei. Né? Isso não é apreensão, isso é confisco. E então nós temos que pôr a boca no mundo, gente. Isso não pode, que hoje aconteceu com ele, amanhã pode acontecer com qualquer um de nós. Tá bom? Então nós temos que se alertar, temos que formar aí, forma que nem eu falei ontem no outro áudiozinho que eu fiz, para que cada brasileiro faça aí o seu áudio de qualquer jeito, mesmo como eu estou fazendo os meus aqui, mas eu estou falando a verdade, verdadeiramente a verdade, não, sem prejudicar ninguém. Nós estamos reclamando daquilo que nós estamos sendo prejudicados. Essas ofensas que nós estamos levando, nós estamos vendo que ela está entrando para o futuro nosso, né, dos nossos filhos, dos nossos netos, né, da geração futura, que vai vir, que vamos estar num beco sem saída. Tá bom, meus brasileiros, meus patriotas? Eu agradeço aí mais uma vez, né, por vocês, por aqueles que me ouviram e aqueles que vão me ouvir ainda. Agradecido aí por vocês aceitarem, né, essa fala simples, humilde, mas com uma certa raça, né, com uma certa força, sem ofender exatamente ninguém, porque reclamar não é ofensa. Se alguém te dá um tapa na cara, você falar que ele te bateu, ele falar que você está ofendendo ele, aí, né, meu caro cidadão e cidadãs. É uma coisa que reclamar é o direito de todo mundo. O que não pode é alguém querer passar por cima do direito dos outros, como o STF está fazendo. Né? E aquele Senado Federal covarde que nós temos, porque isso é uma palavra que nós temos que falar, porque eles se acovardaram mesmo. Não é que se acovardaram, a palavra também tem hora que está meio errada. Não é que se acovardaram. O problema é que eles se aliaram um com o outro. É a mesma coisa de você fazer uma casa com 3 paus só. Se você cortar um, ele vai cair. Então ali está assim, um não pode cortar o outro. Se cortar, vai cair em cima de todos eles. E aí eles ficam se sustentando ali, ó, né? Porque estão com o rabo preso um com o outro. Segundo o que eu vejo falar, que eu não sou nenhum jurista, não sou nada, mas o único que pode tirar o STF ou punir alguns daqueles ministros lá, que na minha opinião tem que punir no mínimo 9, né, é o Senado Federal. E por que eles não fazem? Eles não fazem porque estão coleados um com o outro. Um não pode mexer com o outro, senão a coisa complica. Né? E como que nós, brasileiros, vamos aceitar isso? Sabendo de tudo isso, e como que nós vamos aceitar? Tá bom? Então, bom dia aí, brasileiros e brasileiras. Até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Eu não quero falar pouco para não ficar muito comprido o áudio, tá bom? Fiquem com Deus.